curar um coração que é endurecido? Talvez esteja falando com alguém que tem algum parente que você fala do Evangelho, você diz para ele sobre Jesus, mas o coração dele parece estar duro. Parece que ele vê a verdade, vê as coisas, já viu muitos milagres acontecendo e sabendo que é da parte do Senhor, mas ele ainda está com o coração endurecido. A pergunta que meu sermão tenta responder aqui: como é que a gente pode fazer para curar os corações que estão endurecidos? Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 52. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 52. Diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio com eles andando por sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar de um fantasma e gritaram, pois se todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então, nós conseguimos perceber aqui, através do relato bíblico, de que o coração desses discípulos estavam com o coração o quê? Endurecido. Mas o texto bíblico e o final do verso diz o seguinte, que eles tinham visto milagres, tinham visto coisas boas acontecendo, o milagre dos pães, né? Aquele menino que trouxe somente o seu lanche que a mãe preparou, os pães e os peixinhos, mas Jesus fez o milagre da multiplicação. Bem, aqui a gente vê um grupo de discípulos que estava com o coração endurecido, e esse coração estava endurecido porque eles haviam se tornado espiritualmente insensíveis aos milagres de Cristo. Eles estavam ali vendo o milagre, mas o seu coração estava insensível. Eles tinham acabado de observar e participar daquela milagrosa distribuição dos pães e peixes. Milhares de pessoas foram alimentadas com aqueles 5 pães e os 2 peixinhos pequenos do menino. Só que agora, Cristo, eles juntam aquele cesto, né, os 12 cestos de comida que sobrou, vão embora, e Cristo falou, olha, vão na frente e eu vou ficar aqui e vou orar. Então eles pegam e vão atravessar o lago, até a cidade de Betsaida. Bem, depois Jesus entra no navio e navega para outro lado da Galileia, eles ali vão. Jesus vai para uma área isolada para orar, e ali então eles começam a sofrer por conta da tempestade. Parecia que o barco viria a pique, eles iriam morrer, e eles começam ali a ficarem muito angustiados. Jesus aparece lá no meio daquela cena, ele acalma o mar e leva eles em segurança até a outra margem do rio. Esta é a condição que eu julgo, e por isso eu trouxe à baila esse versículo, mais miserável do ser humano. Essa é a condição mais miserável que o cristão pode se encontrar. Espiritualmente, muitos cristãos estão insensíveis à obra de Deus. Por isso eu quero que você tenha a atenção para a mensagem que vou trazer a vocês, de que esses homens, eles não tinham virado as costas para Cristo, ou mesmo para a sua obra.
não estamos falando de pessoas de fora da igreja aqui que viraram as costas para Cristo. Não, estamos falando de gente dentro da igreja, de gente que é líder. Estamos falando de pessoas aqui como os discípulos que andavam com Jesus todos os dias. Eles, obviamente, estavam muito envolvidos no trabalho com o Senhor. E ainda assim, o seu coração se torna endurecido, mesmo trabalhando dentro da obra do Senhor. Bem, esse é um relato para que você avalie como está a sua vida com Deus. Por quê? Porque talvez, quando eu falo de coração endurecido, você pode pensar, é meu primo, meu filho, meu esposo, minha esposa que não quer saber da igreja e tudo mais. Será que este é só o caso deles? Ou este também pode ser o seu caso? Porque aqui era o caso dos discípulos. Sabendo disso, há evidência de um coração endurecido. Existem sim, irmãos, evidências de pessoas que estão com o coração endurecidos. Eu estabeleci aqui algumas evidências para que você também possa avaliar junto com o seu coração, para ver se você está com o coração endurecido. Primeira coisa, pânico em momentos de dificuldade. Quando o irmão está com o coração endurecido e que ele entra em pânico, ele está passando por tribulação na vida, esse mesmo irmão fica extremamente angustiado, fica em pânico. Esses homens aqui não eram irmãos principiantes na navegação, nem mesmo ali na pesca. Se tratava de pessoas que já viajavam muito através do mar. Então não estamos falando de pessoas comuns, que não sabiam, mas o texto bíblico diz que eles estavam todos atônitos, desesperados, e eles estavam em pânico. Eles também estavam familiarizados com o mar da Galileia e as tempestades frequentes que existiam naquela localidade. Então não estamos falando de um viajante que foi a primeira vez, estamos falando dos caras que já conheciam muito aquela rota ali. Mais do que isso, no capítulo 4, quando a gente percebe aqui no texto bíblico, nós temos o relato de Jesus acalmando outra tempestade. E vocês sabem que ele andou por sobre as águas, acalma ali a tempestade, e ele repreende os seus discípulos, porque os seus discípulos não tinham fé. Mais uma vez, tem gente que é crente, que está dentro da igreja, que já viu muito milagre, que já viu muita coisa de Deus, mas quando o problema bate à sua porta, o irmão fica sem fé. O irmão não tem fé suficiente para se levantar dos problemas que está. Bem, no entanto, eles estavam ali vivendo pela fé, ou melhor dizendo, eles esqueceram de viver pela fé. Eles não poderiam reivindicar ali as promessas de Deus, porque não viviam pela fé. E tem muito crente que não vive pela fé e por conta disso não consegue reivindicar as promessas de Deus no dia da angústia. É sabido, irmãos, que quando permitimos que o nosso coração se torne endurecido, quando você permite que o pastor pregue, a mensagem vá ao seu coração e você fale, é mais uma mensagem do pastor, é mais uma coisa. Quando você começa a avaliar e endurecer seu coração para as coisas de Deus, nós também vamos começar a entrar em pânico em meio às provações. E é um fato de que quando você ouve a mensagem, você sabe que ela não é para o outro irmão, mas deveria ser para você. E quando você sabe que essa mensagem vai ao âmago de sua necessidade, mas você endurece o coração, você não quer ouvir a voz do Senhor, vou te dizer, quando você entrar em provação, você vai ficar em pânico. Por quê? Porque vai te faltar a fé e Deus naquele momento. É um fato também, irmãos, de que aquelas pessoas, e existem algumas evidências de um coração endurecido, é de que existe muito fracasso e a frustração para as pessoas que estão com o coração endurecido. Como é que é isso, pastor? Quando eu olho para a história de novo desses homens, os 12 discípulos aqui, e essa perícope que a gente faz o corte aqui, eles tinham entrado no barco antes do anoitecer. Imaginemos que eles comeram ali meio-dia, foi feita a distribuição dos pães, né, e tudo, o milagre dos pães e os peixes, as pessoas comem, e ele ainda fica por ali, come meio-dia, 1, 2, 3 horas, vamos dizer que 5 da tarde os caras terminaram de recolher ali os cestos. O texto deixa claro que antes do anoitecer, eles pegaram o barco. Então, vamos botar que seja umas 5 da tarde, né, 6 da tarde, na boca da noite ali, eles pegaram o barco e iam atravessar
aquele mar da Galileia, né, que é um lago grande, ia atravessar aquele mar da Galileia, chamado de mar, mas é um lago grande. Bem, o texto deixa claro que ao anoitecer, eles estavam no meio do mar. Anoiteceu, os caras não chegaram aonde Jesus mandou, que era do outro lado. Eles não foram capazes, irmãos, de cumprir o mandamento de Cristo de ir até o outro lado. Quem não tem fé suficiente, quem está longe de Cristo, quem está com o coração endurecido, não consegue chegar aonde Deus manda. Deus manda fazer uma coisa, mas o crente não consegue fazer. Nós não podemos obedecer a Deus se os nossos corações estão endurecidos para com Ele. Não tem como obedecer a Deus se o seu coração está endurecido. Deus mandou fazer o quê? Ir até o outro lado. Eles não conseguiram chegar até o outro lado, não conseguiram cumprir o que Deus mandou. Por quê? Porque o coração dos camaradas estava o quê? Endurecido. Se este é o seu caso, se esse é o caso de alguém que você conhece, se o coração está endurecido, não vai conseguir cumprir aquilo que Deus manda. É um fato, irmãos, de que nós nos tornamos ineficazes em sua obra se nós ficarmos sempre dependendo da carne, em vez de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Exemplo de que se o irmão sempre depender da carne, se o irmão sempre depender das coisas humanas, ele vai olhar para a igreja, ele vai olhar para as coisas do Senhor, sempre com um olhar humano. Fulano errou, Beltrano está fazendo isso, a igreja não está assim, a igreja está assado. Mas se o irmão está com o coração endurecido, ele sempre vai olhar as obras de Deus, as coisas do Senhor, com um olhar carnal, em vez de sermos guiados pelo Espírito. Mais do que você reclamar da igreja, reclamar do irmão, reclamar das outras coisas, que tal você propor em sua própria vida ser um ajudador na obra de Deus? Não só com seus dízimos e suas ofertas, mas também com o estilo de vida de oração. Para você ser um irmão que ora, que esteja ali pedindo bênção ali para aqueles que estão dirigindo a igreja. Você, em vez de estar consumindo aqui o culto, sentado em nossos bancos, ou mesmo assistindo a live, eu proponho a você que você não seja somente um consumista, mas que você seja um interventor, que você seja alguém que abençoa e que ajuda. Por que digo isso, irmãos? Porque existe muito trabalho infrutífero. O verso 48 diz assim para nós, olha: eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Vejam, irmãos, de que o trabalho estava sendo um trabalho infrutífero. Era a 4ª vigília da noite, que dá em torno de 3 a 6 horas da manhã. Eles estavam lá há algumas horas tentando remar e não saíam do meio daquele lugar. Lutando e remando, é o que o texto bíblico diz, mas eles não estavam indo a lugar algum. Quando o irmão está com o coração endurecido, o irmão não consegue ir a lugar algum, porque ele trabalha aqui só, mas o dinheiro dele não dá para nada. Ele faz um monte de coisa e parece que muitos irmãos estão numa situação pior hoje do que há 10 anos atrás. Para e olha a sua vida. Será que hoje você está numa situação melhor do que há 10 anos atrás? Também, quando a pessoa está com o coração endurecido, as coisas não conseguem dar certo na vida do irmão. Que era o caso dos discípulos. Lutavam, remavam, trabalhavam demais, faziam de tudo para sair daquele local e chegar onde Deus mandou, mas eles não conseguiam fazer isso e por isso eles estavam muito angustiados. É um fato de que algumas vezes nós nos sentimos assim na obra do Senhor. Trabalhando, às vezes eu me sinto assim como pastor, trabalhando na obra do Senhor, fazendo as coisas e desenvolvendo, mas parece que algumas coisas não se desenrolam na obra do Senhor. Parece que algumas coisas estão travadas na obra do Senhor. E às vezes eu me sinto cansado no trabalho de Cristo, porque eu não vejo o progresso das coisas do Senhor que nós temos feito. Será que este não é o caso de alguns irmãos que estão com o coração endurecidos, mesmo trabalhando na obra do Senhor? Bem, por que os nossos corações se endurecem? Por que então, pastor, muitos se encontram com o coração endurecido? Já que é um fato de que essas são evidências de pessoas que estão com o coração endurecido, a pergunta que não quer calar: por que então esses irmãos estão assim? Por que então os discípulos que acabaram de ver os milagres estavam assim com o coração endurecido? Nós
não consideramos as bênçãos de Deus aqui nessa história. Não considerando as bênçãos de Deus é um dos itens que faz o coração ficar endurecido. Às vezes, no nosso culto de oração, e à luz do que o nosso ancião pediu, nós sempre fazemos só pedidos, mas não temos o coração grato. Não abrimos aqui o culto de oração, o culto de quarta-feira, agradecendo. É sempre uma lamúria, sempre o irmão pedindo, a cachorrinha morreu e não sei o que, fulano olha por mim, ora porque ela está doente, está precisando de dinheiro. É sempre um culto de petição. Mas não acontece, muitas das vezes, em nossos cultos, agradecimentos. E este é um dos fatos de que eles estavam com o coração endurecidos, porque eles não agradeciam ao Senhor, não consideravam as bênçãos de Deus. Eles tinham se acostumado com os milagres e tinham perdido o entusiasmo. Imagina você andar com Cristo, ver os milagres, ver as coisas. Muitos já se acostumaram a trabalhar na igreja, ver as coisas, as cantorias da igreja, os líderes, as pregações, as baitas pregações que existem em nosso culto. Agora temos a nossa igreja climatizada, vamos colocar o elevador, estamos fazendo as coisas estão progredindo. Porém, irmãos, muitos não são agradecidos por isso. Eles tinham se acostumado com os milagres e tinham perdido, irmãos, o entusiasmo. Deus advertiu o seu povo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 12: guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É um fato de que Deus advertiu o povo dizendo: lembre de onde você veio. Eu estou te dando a bênção aqui, uma terra que emana leite e mel, mas lembre de onde eu tirei você, da casa da servidão. Quando nós nos esquecemos, irmãos, de que Deus tem feito por nós, daquilo que Ele tem feito por nós, isso se configura e é um sinal claro de que nosso coração se encontra endurecido. Se você se esquece da bênção que Deus já te deu, isso é um sinal claro de que seu coração está duro. Deus já fez um monte de milagre para você, mas parece que alguns cristãos esquecem disso. Bem, eu conheci, irmãos, alguns cristãos que se esqueceram como era antes de serem salvos. Eu conheci algumas pessoas que estão dentro da igreja, mas que se esqueceram como a vida deles era antes de se batizarem, antes de entregarem a vida a Cristo. Outros que também conheci tinham atitude como se eles estivessem fazendo um favor a Deus por aceitar a Cristo e que mereciam todas as suas bênçãos. É um fato de que existem pessoas que avaliam a vida na igreja assim: olha, é um privilégio para você, igreja, que eu estou aqui. Estou ajudando aqui, estou dando dinheiro, estou apoiando, estou fazendo algumas coisas. Tem algumas pessoas que se veem dessa forma. Eu ainda vou mais além. Se Deus nos desse o que nós merecíamos, se de fato Deus nos desse aquilo que a gente merecia, todos nós estaríamos queimados no inferno por volta da eternidade. O que o ser humano merece, senão a morte? Nós nos desligamos de Deus. Muitas das vezes, ao entregar nossa vida a Jesus Cristo aqui no tanque batismal, ainda assim continuamos cometendo os nossos pecados como se não houvesse amanhã. Continuamos vivendo uma vida e parece que estamos estagnando. Quando estávamos buscando a Cristo, líamos a palavra, estudávamos a palavra, ajudávamos as pessoas, fazíamos de tudo, mas parece que algumas pessoas se batizaram e largaram as coisas da palavra. Bem, se Deus desse aquilo que merecíamos, é um fato de que iríamos merecer a morte. Essa é uma outra questão de o porquê que algumas pessoas sofrem na vida, de o porquê que o coração é endurecido. Eu vou parar por aqui sobre esses itens e vou continuar na próxima quarta-feira ministrando sobre o porquê que muito coração está duro. Aí é o caso de você avaliar o porquê que seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo não querem aceitar as coisas do Senhor. Será que este é o caso de pessoas que estão com o coração endurecidos e por isso não aceitam a verdade bíblica? Bem,
na próxima quarta-feira, no nosso próximo sermão, que você esteja aqui conosco. Por quê? Porque queremos mostrar a você de que boa parte dos problemas que você está enfrentando são problemas espirituais. E o irmão não está entendendo isso. Boa parte das lutas que você está enfrentando não só são lutas físicas, mas são lutas espirituais, porque o inimigo está trabalhando, labutando contra os nossos irmãos. Por isso a importância de você entender que esses 12 discípulos eram irmãos da igreja, viviam com Cristo, mas estavam longe de Cristo, com seu coração longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Se este é o seu caso, é importante que você reavalie sua história. Bem, nós estamos treinando aqui os nossos filhos para cumprirem a missão. Por quê? Porque nós queremos que eles estejam com o coração próximo de Deus. Hoje o Pedro vai fazer uma pequena mensagem a vocês, que ele preparou, e inserida no meu sermão como uma ilustração desse sermão, de não ter o coração endurecido, mas abrir o coração para Cristo. Eu quero que você avalie um pouco essa história e esse sermão de Jonas, que era alguém que estava com o coração endurecido. Pode vir, Pedro. Sobe o degrau aí. Tá bom aí. Esse daqui é o Pedro. Desce mais um degrau, Pedro. Desce mais um, Pedro. Desce um degrau. Aí. Agora você já deve saber. Olá, meu nome se chama Pedro. Você já imaginou fazer uma viagem na barriga de um grande peixe? Foi assim que aconteceu com o profeta Jonas. Abram sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amita: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Quantas vezes nós fugimos do Senhor, desobedecemos ao que Ele faz, não fazemos o que Deus quer, achamos que aquelas pessoas não vão fazer, não vai dar certo, aquelas pessoas não vão acreditar em Deus, mas Deus tem um propósito para nós. Então começou uma grande tempestade. Enquanto isso, Jonas estava dormindo no navio. A uma certa altura, o capitão desceu e foi e acordou Jonas. Jonas, acorde, também adore ao seu Deus. E Jonas diz: jogue-me ao mar, e as ondas irão parar. Então os marinheiros jogam ele ao mar, e a tempestade cessa. Enquanto Jonas está no mar, um grande peixe o come. E nessa excepcional viagem, Jonas aprendeu que nós não devemos fugir do Senhor. Então o peixe o vomitou na praia e ele pregou aquela humanidade. Quantas vezes nós fugimos do Senhor achando... Nós não devemos ser igual a Jonas, que fugiu do Senhor. Nós também não podemos fugir do que Deus quer que nós façamos. E Deus tem um propósito para nós, como teve um propósito para Jonas. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe esse dia. Que tu esteja com nós, nossa família. Ajude a gente a não ser como igual a Jonas, que fugiu do Senhor. Que não aconteça com nós, a família de cada um que está aqui. Tudo isso te oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Você tem que olhar mais pessoal e parar de ficar olhando para baixo, entendeu? Obrigado. Bem, irmãos, então é isso. Treinamos os nossos filhos, e conforme a história de Jonas, para que justamente ele não tenha o coração endurecido, porque vocês sabem que Jonas endureceu o coração ali por conta da nação de Nínive. Ele não queria pregar àquele povo, e então Jonas ele sofre ali o naufrágio, vai
para a barriga daquele grande peixe, e então Jonas é cuspido depois de alguns dias, ele é cuspido de volta e ele vai cumprir a missão. É possível que algumas pessoas que estejam com o coração endurecido acabam sofrendo em sua própria vida tribulações tremendas. O caso dos discípulos era esse, de que lhes faltava fé. O caso de Jonas também. Jonas, ele tinha ali o coração temeroso, porque Deus deixou com que aquela figueira que foi construída, aquela árvore que foi construída no final, para ele em um só dia, a árvore cobriu ele ali da chuva e do frio. No dia seguinte, veio um animal e comeu a árvore, e a árvore veio morrer. Jonas ficou tão triste. Deus perguntou: mas Jonas, por que você está tão triste de uma árvore que você nem construiu? Uma árvore que nasceu num dia e no outro dia está morta. Por que você está tão triste assim? Se você não teve a mesma tristeza com o povo de Nínive? É um fato, irmãos, de que algumas pessoas estão com o coração endurecido e não conseguem ver o milagre. Que você, querido irmão, seja um de nossos irmãos que troque o coração de pedra pelo coração de carne, para que não seja a sua vida endurecida e você não sofra as represárias dessa própria vida. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja no meio de nós.